que nós tenhamos a ideia a ser desenvolvida e sejamos fiéis a essa ideia. Não podemos começar apontando uma abordagem sobre o tema e, de repente, fugir, que é normalmente o que nós dizemos, fugir da ideia, fugir do assunto. A fidelidade é fundamental na construção das respostas. Além do que, nós precisamos articular as ideias com aquilo que nós realmente desejamos expressar. Ou seja, vamos utilizar articuladores que auxiliam na expressão desejada. Por exemplo, quero dar a ideia de tempo. Eu vou utilizar um articulador temporal. Quero dar a ideia de conclusão. Por exemplo, no final da resposta. Vou fechar, vou concluir. Vou utilizar, evidentemente, um articulador de conclusão. Isto significa organizar as ideias de um determinado assunto, dando coerência e dando coesão à resposta de cada um de vocês. No ato de redigir, existem duas fases: a expressão da linguagem e a verificação do texto. Quando melhoramos a redação em termos de sequência das ideias, estrutura, estilo e correção e adequação às normas gramaticais. Ou seja, primeiro momento, ao responder às questões discursivas, faço a resposta, escrevo, como a professora já disse, há o espaço para rascunho. No momento de fazer a redação final, existe a verificação do texto, ou seja, vou aperfeiçoar gramaticalmente, dando coerência, dando coesão às ideias desenvolvidas. Cuidados com a redação. Requisitos fundamentais para garantir uma escrita simples, objetiva e eficiente, que expresse segurança e credibilidade. Então, nada rebuscado, mas respostas simples, respostas objetivas e que, evidentemente, comuniquem o que o candidato, o aluno, está realmente querendo dizer. Deve ter unidade, harmonia, clareza, concisão, coesão, coerência e correção gramatical. Isso significa unidade a uma abordagem temática. Num texto tão pequeno, não há espaço para múltiplas análises. Vamos analisar sob uma ótica, vamos ter uma unidade nas respostas em relação ao tema, ao assunto em questão. Unidade, eliminação de pormenores dispensáveis, evitando passagens bruscas de um assunto para outro. Fatores que prejudicam a unidade. Uso de conjunções indevidas, que são os articuladores que eu falei. Eu vou utilizar o articulador, que vai auxiliar na construção da ideia desejada. Não posso, por exemplo, o que costumeiramente acontece, de o aluno ou o redator, não necessariamente o aluno, redigir de forma incorreta. Um dos empregos incorretos, normalmente, é a palavra onde. Ela é
quase que universal, em erro. Quase não é acertado o emprego do onde. Por quê? Onde indica lugar, sempre indica lugar. E muitos de nós, em qualquer situação, usamos o onde para indicar um que, um tempo. Isto é inadequado. Nós precisamos ter o cuidado de empregar a palavra que realmente vai determinar a ideia desejada. Certo? Não, cuidado. Cuidado no emprego da palavra é fundamental. Cada um de nós vai saber, cada um de nós sabe qual é a ideia que deseja expressar. É, então, selecionar as palavras que realmente vão auxiliar. Pontuação incorreta, inversão indevida de termos, excesso de adjetivos, advérbios, sinônimos e repetições de palavras, ideia principal escondida no meio das secundárias. Ou seja, o espaço é pequeno. A resposta deve ser objetiva. Então, basicamente, trabalhar com ideia principal e secundária não é o momento. Certo? Outro, adjetivo, advérbio, sinônimos, repetições, não faz parte do texto que cada um de vocês deverá construir no momento da prova. Porque essas classes gramaticais prestam-se muito mais ao texto ficcional, a narrativa, a poemas, e não a um texto argumentativo, que pretende ser objetivo. Certo? Então, por isso, elas devem ser evitadas. Harmonia, mensagem elegante, cujo som é agradável aos ouvidos. Fatores prejudiciais à harmonia. Repetição de palavras devem ser evitadas. Sempre pensando o seguinte: as respostas são espaço pequeno, são respostas curtas. E, portanto, não devemos repetir muitas vezes a mesma palavra em uma mesma resposta. Por quê? Vai prejudicar exatamente a harmonia. Vai ficar, muitas vezes, na leitura, uma cacofonia, pode virar uma melodia, né? Então, cuidado ao escrever. Evitem repetir a mesma palavra na mesma resposta. É um espaço muito curto para precisar repetir tanto a mesma palavra. Precisamos procurar vocabulário para as respostas. Excesso de que é outro prejuízo para a harmonia. Encaixaria na repetição da palavra anterior. Mas olha o texto ali, ó. Foi pedido que ele encaminhasse o trabalho que havia feito para que o professor pudesse logo fechar as médias que faltavam. Em um texto tão pequeno, 4 quês. Isto é um crime, é um pecado na redação. Não devemos repetir palavras. O que é uma palavra? Se vocês quiserem incluir no item anterior, sem problema, mas o importante é saber, não é possível, não é correto empregar a mesma palavra várias vezes. Clareza, pensamentos claros resultam em ideias claras. Fatores prejudiciais à clareza. Disposição incorreta das palavras na frase. Olhem só, isto é comum, pelo menos, na oralidade. Mas, como eu sou professor de português, eu percebo isso também nas redações. É muito comum, é preciso ter um pouquinho de atenção.
Alugam-se apartamentos para estudantes com televisor. Os estudantes têm que ter o televisor ou os apartamentos é que têm? Né? Então, colocar a palavra certa no momento certo também é fundamental. Favorece o texto, favorece o entendimento do texto. Na verdade, eu estou trabalhando com vocês, estou dando dicas de questões óbvias, que no momento da escrita nós não percebemos, mas quando vamos ler o texto, nos damos conta do que foi feito, e às vezes mal feito. Este seria um passo ideal para vocês, ao escreverem, reler o texto e ver como ficou. E ainda fazer correção, e ainda fazer a limpeza do texto. Omissão de alguns termos importantes para o entendimento da frase. Eu faria o trabalho com você, se soubesse melhor o conteúdo. Olha, falta o sujeito. Muitas vezes mesmo, é comum esse tipo de colocação. E eu vejo isso no dia a dia. Eu recebo textos assim. É preciso preencher 2 momentos claros da língua portuguesa. Um enunciado tem sujeito e predicado. Por isso, não pode ficar obscuro, não pode ficar obscura a ideia que cada um de vocês pretende passar por omitir algum termo. Por exemplo, eu faria o trabalho com você. Eu, sujeito, faria o trabalho com você, predicado. Na segunda oração, se soubesse melhor o conteúdo, nós só temos ali expresso o predicado. E onde está o sujeito? Quem é que sabe melhor o conteúdo? Eu ou você? Há dúvidas. Na redação, há dúvidas. E isto não pode ocorrer. Imprecisão vocabular. O eminente professor foi escolhido como paraninfo da formatura. Confusão dos termos. Iminente próximo e eminente notável. Olha o emprego inadequado. O sentido inadequado. Ambiguidade gerada pelo uso do pronome relativo. Que é o caso, por exemplo, do onde, que eu falei que ele funciona também como articulador. Essa é a filha do ministro que veio de São Paulo. Quem veio de São Paulo? O ministro ou a filha? A dúvida paira. Gramaticalmente se resolveria isto. Gramaticalmente se resolveria isto. Mas, nesse tipo de prova, não. A clareza é fundamental. Eles nem vão pensar. Quem analisa a prova não pensa como eu penso, professor de língua portuguesa. Na leitura tem que estar claro. E ponto. Portanto, não pode ficar ambíguo. Não pode ter duplo sentido. Excesso de interações. O curso me deu formação em assuntos como direito tributário e direito penal, que eu não dominava quando comecei a estagiar, depois de terminar a faculdade e ser selecionado em seguida. Olhem, intercalações são termos ou expressões que estão